Olá, meu nome é Tainara Silva Rocha. Eu sou discente do curso de Medicina na Universidade Paranaense e, juntamente com meus colegas Letícia Barreto Ribas, Maria Carolina de Sampaio da Silva, Thalita Rampazzi Faria, orientadas pela doutora Júlia Souza Barbosa, viemos apresentar um trabalho sobre a eutanásia e o risco de suicídio em pacientes com esclerose múltipla e o papel do neurologista frente a essa adversidade. Uma das maiores discussões atualmente no campo do biodireito e da bioética diz a respeito da eutanásia. Atualmente, ela é vista como um homicídio pela legislação penal brasileira. O direito à vida está garantido na Constituição Federal de 1988, mas o de uma morte digna não está. Essa expressão morte digna pode ser utilizada para referenciar o respeito à autonomia do paciente, especialmente quando ele se encontra sob o diagnóstico de uma doença incurável ou terminal. Aponta-se que viver com dignidade também pode significar findar com a própria vida, sendo esta uma extensão da liberdade individual que evita uma morte prolongada e dolorosa. O dilema ético-médico nessa situação se alterna entre o juramento de Hipócrates, onde deve-se prezar pelo melhor para os pacientes e não machucá-los ou matá-los, e o dever de respeitar a autonomia e a decisão dos pacientes acerca do próprio futuro. Uma das doenças neurológicas crônicas incuráveis cujos pacientes estão 1,5 vezes mais propensos e susceptíveis à ideação, tentativas ou suicídios consumados, quando comparado à população geral, é a esclerose múltipla. A esclerose múltipla é uma doença autoimune incapacitante cuja fisiopatologia é centrada na desmielinização de neurônios que leva a sintomas como, por exemplo, a alteração de sensibilidade, perda visual parcial ou completa, alterações motoras, além de sintomas psicológicos como a depressão e a ansiedade. Até 2018, a estimativa global da doença era que ela afetava cerca de 2,3 milhões de pessoas. Assim, nosso objetivo com este trabalho será realizar uma revisão de literatura acerca da eutanásia e do suicídio entre pacientes com esclerose múltipla. Existem três diferentes tipos de eutanásia. A eutanásia ativa é a condização do médico em causar danos aos pacientes e levá-los à morte, que por sua vez é o próprio objetivo final do paciente. A eutanásia passiva, por sua vez, condiz a recusa de tratamentos considerados vitais por parte do paciente e essa atitude irá antecipar a morte do mesmo. Ainda assim, se tem definido a ortoeutanásia, que inclusive é permitida pelo Conselho Nacional Brasileiro de Medicina, onde há o encerramento dos tratamentos considerados inúteis para a vida do paciente, ou seja, que apenas a prolongam. O comportamento suicida é uma importante consideração em pacientes com doenças neurológicas crônicas. Essa é uma prática que pode ser o último recurso desesperado para escapar de sintomas crônicos penosos. Comparada à gestão de sintomas físicos, há menos atenção às consequências psicológicas de se viver com uma doença neurológica crônica e as comorbidades psiquiátricas não são nem reconhecidas ou tratadas muitas vezes. Dessa forma, a Sociedade Italiana de Neurologia salienta que o papel do neurologista é multifacetário. Ele inclui, por exemplo, o correto diagnóstico clínico, o sigilo, a avaliação da capacidade de autonomia do paciente, a conscientização acerca do prognóstico e também a conscientização acerca das alternativas terapêuticas. Além de, claro, a colaboração com uma equipe multidisciplinar, incluindo psicólogos e psiquiatras, para uma avaliação e abordagem mais abrangente do paciente. Dentre alguns fatores de risco que podem ser percebidos por parte dos neurologistas ou mesmo pela equipe multiprofissional, estão depressão e sintomas depressivos, uso de substâncias, idade avançada, deteriorização da condição, dor, fadiga e falta de apoio. Esses fatores de risco abrangem tanto fatores de risco genéticos quanto específicos da esclerose múltipla. Eles sugerem uma compreensão mais lançada que contribui para a ideação e o comportamento suicida em pessoas que vivem com a esclerose múltipla. Esses fatores de risco abrangem tanto fatores genéticos quanto específicos da esclerose múltipla. A compreensão desses fatores sugere uma compreensão mais lançada da própria doença, que contribui para o entendimento sobre a ideação e comportamento suicida em pessoas que vivem com a esclerose múltipla, que por sua vez é muito necessária. Dessa forma, podemos concluir que o maior risco de suicídio é associado a doenças neurológicas crônicas incapacitantes. Para os pacientes atingidos por esse tipo de patologia, o suicídio ou a eutanásia muitas vezes não é só uma entrave entre viver ou morrer, mas sim uma maneira de poder escolher como enfrentar o fim da sua jornada, especialmente por se tratar de doenças sem expectativa de melhora. Dessa forma, é necessário maior espaço para a discussão da prática da eutanásia para tais tipos de pacientes, não só da esclerose múltipla, como também outros tipos de doenças neurológicas crônico-degenerativas. Concomitantemente a esse espaço de fala, salienta-se o dever do Estado em fornecer aparatos necessários para o auxílio tanto dos pacientes diagnosticados com esclerose múltipla, quanto de suas famílias em relação à saúde mental e o suicídio, não deixando de fomentar pesquisas e leis acerca do tratamento e cuidado paliativo a ser destinado aos pacientes portadores de esclerose múltipla, com a finalidade de suavizar ao máximo o tempo de vida com a doença, cujos sintomas são tão penosos. Essas são minhas referências. Muito obrigada pela atenção até aqui.